importante. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos retomando a nossa atividade aqui no semestre. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu passar algumas orientações para tudo poder fluir da melhor maneira possível. O que eu preciso que vocês façam? A minha aula começa, vou passar sempre o horário das nossas aulas, e a partir do momento que ela começa, para poder entrar na aula, é até 15 minutos do início da minha aula, tá certo? Então, passou de 15 minutos, eu não vou permitir a entrada. Por quê? Porque eu passo um tempo todo correndo atrás lá, autorizando o aluno a entrar, quebra meu raciocínio, atrapalha a concentração, e eu vou valorizar o aluno que está chegando no horário. É essa a ideia, tá certo? Então, o que eu preciso? Que você já entre, mute o seu microfone, igual vocês fizeram. Excelente, está de parabéns. Muito maduro de vocês. Aí, com exceção da Ana, que já entrou e deixou o áudio, né, Aninha? Olha só. E vocês entrem, mutem o áudio, igual vocês fizeram agora, bonitinho, e já coloquem o nome e a turma. Por exemplo, ó, Thaís já é terceiro B, eu estou vendo. Gabriel Veríssimo, eu não vejo que turma que ele é. A Ana também não estou vendo que turma que ela é. Eu preciso que... Caroline Gomes também não. Então, eu preciso que vocês entrem e já alterem o nome de vocês. Nome e turma. Se o sobrenome for grande, faz uma abreviação. Abrevia um pouco. Para poder caber. Nome e turma. Tá certo? Aí, ó, tá vendo? Eu dei o recado e já tem mais um monte de gente querendo entrar. E todos sem a turma no nome. Então, vamos lá. Vamos começar. Aí. Vamos lá, pessoal, entrou? O pessoal que não colocou a turma, por gentileza, coloque. A Manuela não colocou, o Bruno Eduarda não colocou, Carol, Gabriel, Ariane, por gentileza, coloquem as turmas. Bom, então vamos lá. Deixa eu começar a compartilhar a nossa tela, está gravando. Vamos começar o nosso trabalho. Lançamento. Sumiu aqui a aula que eu tinha elaborado para vocês. Dá um minutinho que eu vou pegar ela aqui. Vai. Aí. Às vezes a tecnologia complica a nossa vida. Quem estava arrumadinho aqui. Espera aí. Enquanto isso, a galera vai entrando. Tudo separadinho, arrumadinho para poder... Aqui. Volta, é menos. Prontinho. Cheio. Aqui. Ufa. Vamos lá, então. Nós vamos começar o nosso assunto de... Não foi aqui ainda, não. Exatamente. Nós paramos nesse exercício semestre passado e vamos retomar aqui agora. Resistência elétrica, resistores ômicos. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, antes de eu começar,
deixa eu bater um papo com vocês aqui de novo. A galera que não colocou o nome ainda, o nome e a turma, por gentileza, coloque. Emanuele, que turma que você é? Altera seu nome. Emanuele, turma tal. Gabriel Severo, turma tal. Altere o nome. Aí fora de Camille, coloca Camille não sei o quê. Entendeu? É a turma. Nome, turma. Nome, turma. Perfeito. Tá certo? Não, Camille, não é aqui, meu bem. É lá onde você altera o nome no Zoom. Entendeu? Procura aí na tela, tem um lugar que você consegue alterar o nome, tá certo? Se não conseguir alterar, sai da sala e na hora de entrar, você entra e muda o nome, tá certo? E aí eu te autorizo a entrar, tá bom, Camille? Agradecido. Tá bom, pode sair, altera e manda que eu já te aceito em sala. Gente, isso aí não é só um pedido meu, não. É um pedido que a direção fez na reunião ontem. Nome, sobrenome, turma. Tiago, que turma que você é? Só tem terceiro. Terceiro qual, Tiago? Se não cabe a letra, Tiago, abrevia seu nome, por gentileza. Pra você saber que terceiro que você é. Nome, sobrenome, sala. Sara, põe seu sobrenome, por gentileza, por favor. Veja bem, isso tudo nós estamos fazendo hoje. Semana que vem nós não vamos fazer mais. Já vai entrar com nome e sobrenome. Tá certo? Eu olhei lá na lista de espera para entrar na sala. Não tem nome e sobrenome, eu já não deixo entrar. Tá certo? Ariane, você é a única da sala, da escola? Tudo bem, mas tá bom. É a única, né? Ok. Mas seria legal o nome e sobrenome. Tá certo? Eu te entendo, eu te entendo. E aí tem a galera que ainda não colocou a turma. O que nós vamos, que vai, se não colocar, daqui a pouco ele sai da turma, da aula. E aí a hora que ele colocar, ele volta. Tá bom? Vamos avançar? Então vamos avançar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Não, tá ok, tá isso mesmo, tá beleza. Vamos lá então. Então vem comigo, pessoal. Boa noite. Então nós estamos falando de resistência elétrica. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte: o que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica. É o quê? A dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica. Tranquilo? Vamos lá então? Queria que a colega que tinha saído para arrumar o nome já tivesse entrado, para poder aproveitar o máximo aqui da aula, né? Afinal de contas, eu valorizo bem o aluno que está aqui presente. Vamos ver se ela manda mensagem o mais rápido possível para poder entrar. Então, veja bem, olha esses exemplos que estão aqui. Ó. O que essa resistência elétrica vai fazer? Ela vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Ela vai transformar o quê? Energia elétrica em energia térmica. Transforma a energia elétrica em energia térmica. Interessante, interessante. A serpentina da churrasqueira elétrica faz isso? Faz. Pô, deu vontade de comer um carvãozinho agora, um churrasquinho agora, viu? Estou só com o almoço na barriguinha. A resistência elétrica, na verdade, chama resistor elétrico. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença. Porque resistência é grandeza física, resistor é o elemento. Esse elemento aqui é o resistor. A grandeza, a resistência transforma a energia elétrica, o elemento resistor transforma a energia elétrica em energia térmica. Isso aqui também é a mesma coisa, ó. Transforma a energia elétrica em energia térmica. Aquela pastelaria, você vai no centro da cidade, vai comer um pastel, você come o pastel hoje, delícia. Você volta daqui 2 meses e come aí, muito bem, ó. E come o pé do mês passado, do mesmo sabor. Aí você fala, nossa, mas está igualzinho do mês passado. Realmente, tem o mesmo óleo, né, que está lá. Tô brincando, eles trocam óleo. Então aqui, ó, uma resistência elétrica. Tem um resistor elétrico aqui, ó, justamente para isso. Para transformar um tipo de energia em energia elétrica.
Isso aqui, essa resistência elétrica aqui, ó, é das lâmpadas incandescentes, que nós não usamos mais no Brasil. Aliás, usa sim, em alguns lugares, por exemplo, em granjas, usa resistência, usa lâmpada incandescente. Por que nós não usamos mais nas nossas residências? O fator é simples. Sabe qual que é o fator? O fator é que ele aquece demais. Ah, é verdade. E eu jogo muito dessa energia fora para o aquecimento. E como eu estou usando a minha casa, eu quero que ela seja utilizada para iluminar, não para aquecer. Aqui, ó, está aquecendo. Aqui eu uso para aquecer. Aqui eu uso para aquecer. Aquecer, aqui eu estava usando para iluminar. Então, se eu usava isso aqui para iluminar, eu estou jogando dinheiro fora. Porque não iluminava, da energia total não era 15, 20% que virava luz. O resto tudo era calor. Por isso que surgiu espaço para as lâmpadas as fluorescentes, depois veio as de LED, chegaram e ficaram. E pronto, é isso que tem hoje nas nossas casas. Ok? Olha só que interessante. Então, eu preciso apresentar para vocês um negócio chamado Primeira Lei de Ohm. Primeira Lei de Ohm. O que diz a Primeira Lei de Ohm? Olha para isso aqui. Esse aqui é o meu elemento que está sendo percorrido pela corrente elétrica. Ah, pode ser o meu chuveiro, pode ser a resistência da churrasqueira elétrica, do forno elétrico, do secador de cabelo, do ferro elétrico, tá certo? Quando eu ligo na tomada, aqui, ó, na tomada, aqui em Goiânia, 220. 220. São Paulo, 110. Tá certo? Esse elemento aqui, ó, ele fica submetido a uma diferença de potencial, um desnível na voltagem. Esse desnível da voltagem, para nós, é 220. O que acontece? O que eu quero que você entenda? Se a razão, o que é razão? A divisão da DDP pela corrente for constante, a razão da DDP pela corrente for constante, esse elemento aqui, esse elemento, ele tem uma característica importantíssima. Ele é um resistor ôhmico. O que quer dizer isso? Que a minha resistência ela é constante. Minha resistência ela é o quê? Constante. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, olha o que eu vou te falar. Quer dizer que a minha corrente, a minha TDP pela minha corrente vai ser uma constante. Essa constante eu vou chamar de R, que é a resistência. Ah, você está me falando então, se a DDP pela carga for constante, a resistência é a mesma? É. Quer dizer que a dificuldade oferecida à passagem da carga é sempre constante? É. A DDP é sempre a mesma? É. A resistência é sempre a mesma? É. Olha que interessante. Quando eu falo DDP é a mesma razão, DDP pela corrente. Então, esses elementos são chamados de elementos ômicos, porque a minha resistência ela é constante. O I está dividindo, ele passa multiplicando. I igual a R vezes I. U igual a R vezes I. Ah, então isso aqui é chamado de primeira lei de Ohm. Primeira lei de quem, ela? De Ohm. U igual a R vezes I. Alan, sim. E qual que é a unidade do negócio aqui? Qual que é a unidade da resistência? Vamos lá? A unidade da DDP é volts, da corrente é ampere, da resistência é ohm. Qual que é o nome disso aqui? Ohm. Em homenagem a um cientista chamado George Simon Ohm, engenheiro George Simon Ohm.
Essa é a chamada primeira lei de Ohm. Não existe vestibular sem essa equação. Não existe prova do Enem que não caia essa equação. Tanto vestibular tradicional, quanto vestibulares diferentes, tanto o Enem, sempre cai questões envolvendo primeira lei de Ohm. Você vai entender por que disso. Olha só. Resistor ôhmico. Eu escrevi aqui, né? Mas vai aparecer aqui, ó. Deixar registrado, que foi melhor. O que caracteriza um resistor ôhmico? O que caracteriza ele é a minha resistência a ser constante. Então, se a minha resistência é constante, aqui olha o meu gráfico, DDP pela corrente. U igual a R vezes E, é o que está escrito aqui. Se esse valor que divide esse é uma constante, o gráfico é uma reta crescente. Ah, claro, né? Estou fazendo estou simplificando algebricamente. Tá vendo? À medida que eu estou aumentando a corrente, está aumentando a DDP na mesma proporção. Então, se aqui eu dobro, vou fazer diferente. Se aqui for U, aqui é I. Se aqui for 2U, aqui é 2I. Se aqui for 3U, aqui é 3I. De maneira que quando eu fizer a tangente de θ, ou seja, eu dividir U por I, é a mesma coisa de eu dividir 2U por 2I, 3U por 3I. Ou seja, U sobre I é uma constante, que é o que está escrito aqui. Ó. Logo, a tangente de θ, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 1, sobre I, ela vale a resistência elétrica. Alan, muita teoria que você falou para a gente até agora, foi. Falei teoria pra caramba, pra caramba, pra caramba. Mas o que eu preciso que você guarde. Existe um resistor que a resistência não muda. Esse resistor que a resistência não muda é chamado de resistor ôhmico. Chamado de resistor ôhmico. Minha resistência, ela é constante. Resistência é o quê? Constante. Beleza. Alan, tem resistor que a resistência não muda? Tem. É os ôhmicos. Tem resistor que a resistência muda? Tem. São chamados de comportamentos não ôhmicos. Olha que interessante aqui. Vou até apagar essa beiradinha aqui. Pronto. Essa resistência, está vendo que a resistência, que é a dificuldade oferecida à passagem da corrente, ela é constante aqui. Aqui em todos os pontos ela é constante. Aqui não, ó. Tá vendo que essa curva muda? Significa que o 1 sobre 1 não é igual ao 2 sobre 2. Ah, não é, não é. O que isso quer dizer? Que a minha resistência R1, ela é diferente da minha resistência R2. Essas resistências têm um nome. É chamado de resistência aparente. Aqui a resistência é constante. R é constante. Aqui não. A resistência muda. Em cada ponto eu tenho um valor diferente. Alan, e como eu calculo a resistência em cada ponto? Simples. U igual a R vezes I. Só que aqui eu tenho uma resistência R1 e aqui eu teria uma resistência quem? R2. Ok? Tranquilo? Isso é chamado de primeira lei de Ohm. Tá bom, Alan. Mas a primeira lei de Ohm eu vou utilizar ela em quê? Simples, cálculo de tensão, corrente e resistência. Isso é importante? Muito. Porque eu vou atrelar isso a uma grandeza importantíssima, que é a potência elétrica. Todos os equipamentos que tem na nossa casa, que nós compramos, ele consome uma potência.
se ele consome uma potência, vou ter que colocar aqui no meio, eu preciso saber qual que é a corrente que está passando aquele equipamento. Justamente porque eu estou dimensionando a minha instalação elétrica da casa. Por exemplo, a casa hoje não é a mesma casa de 30 anos atrás. Uma casa de 30 anos atrás, na sua cozinha tinha tomada apenas para geladeira. O fogão nem era elétrico. Hoje, na cozinha clássica, todo mundo sonha, né? Que é o sonho de todo mundo, tem geladeira, tem um fogão elétrico, tem um micro-ondas, tem um forno elétrico, tem um air fry. E a maioria desses equipamentos funcionam com tomadas diferentes. Então, eu tenho que entender, por exemplo, para dimensionar a fiação, qual que é a corrente que vai circular ali. Porque se eu dimensiono para uma corrente menor, a instalação elétrica da residência não suporta. Tá bom, Alain, mas eu não quero fazer engenharia, isso é o meu engenheiro que faz. Perfeito. A ideia disso aqui é você perceber isso. Você perceber, ter essa noção. Vamos lá? Primeiramente, existe uma equação que eu trabalhei com vocês lá atrás, que é essa aqui, ó, chamada potência da corrente. Lembra dela? Potência da corrente. Potência é igual a U vezes I. Quem que é o U é a DDP, quem que é I é a corrente. O que nós vamos fazer? Vou pegar a primeira lei de Ohm. E vou trabalhar a primeira lei de Ohm com a equação da potência. U igual a R vezes I. Essa é a primeira equação da potência. Vamos chamar ela de equação número 1. Assim, eu chamo ela de número 1, mas elas não têm número não, tá? É só para ficar mais didático para você. A segunda equação de potência vai surgir aqui. Ó. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar potência igual a U vezes I. Vou pegar o U e vou substituir aqui. Potência igual a U, né, vale R vezes I? Vezes I. O U vale R vezes I. Então, quem é a potência? RI ao quadrado. Essa é a segunda equação para a potência. Alain, tem uma terceira equação para a potência? Tem. E ela está aqui. Eu sei que potência é igual a U vezes I. Mas você concorda que eu posso escrever que o meu I é igual a DDP sobre resistência? Posso? O que eu estou fazendo? Estou isolando o I aqui. Ó. I é igual a DDP. O R está multiplicando, passa dividindo? Então potência é igual aqui. Quanto vale o U? U. E o I? U sobre R. Ah, então eu peguei esse I e joguei aqui, ó. Peguei esse I aqui e joguei aqui, ó. Então quem que é a potência? U vezes U. U ao quadrado sobre R. Terceira equação da potência. Alanzinha, eu tenho que saber as três? Tem. Quando que eu uso cada uma delas? Cada caso é um caso especial. Não tem um esquema, assim, você só usa potência igual a R ao quadrado em tal lugar. Não, você pode usar em vários lugares. Vai depender de um detalhe, um pequeno detalhe, um mínimo e pequeno detalhe, chamado de interpretação de texto, de como você vai interpretar a questão. É a interpretação de texto que vai te dizer qual equação você vai usar. Vou te dar uma dica interessante. Não é regra, mas chuveiro gosta demais dessa equação aqui. Ó. Chuveiro gosta demais dessa equação aqui.
Não é regra. Por que que não é regra? Porque eu já vi usar outras também. Mas ele vai falar assim, ó, eu quero mexer, o meu chuveiro queimou o resistor. Ele usa assim, queimou a resistência. Eu vou trocar para uma resistência 2 vezes maior. O que acontece com a minha potência? Ah, eu peguei o meu chuveiro e saí de Goiânia e levei para São Paulo. Ele esquenta mais ou esquenta menos? Ah, a DDP mudou, a resistência não mudou. Tá certo? Isso tudo são variáveis importantíssimas. Eu vou explorar isso com vocês o máximo para você não ser pego de surpresa em nenhuma situação. Tá certo? 3 equações que envolvem potência. Essa é a equação 1, equação 2 e equação 3. As três fornecem o mesmo resultado. O que acontece é que tem momento que uma é mais fácil de usar do que a outra. O terceiro ano é muito mais organizado do que as outras turmas. Olha, vocês estão de parabéns. Não ficou muita gente mandando mensagem pedindo para entrar, ou seja, a galera foi chegando e já foi entrando, tá certo? E aqui agora eu tenho um exercício para a gente poder resolver essa matéria. Mas nós vamos resolver ele na próxima aula. Porque vou gastar muito tempo para poder mexer nele. Então nós vamos fazer muito exercício agora para frente, tá certo? Vou interromper aqui esse compartilhamento para bater um papo com vocês aqui de algumas coisas. Eu preciso, não sai da aula, a aula não acabou, tem coisa para falar para vocês. Olha só. Primeiramente, parabéns à galera que entrou aqui. A Camille voltou para a turma, para a aula? Voltou. Camille Vitória, voltou. Obrigado, Camille, por ter voltado, viu? Eu falei para os meninos mais cedo, olha, eu podia voltar para poder pegar o começo da aula. Que bom que você voltou. Olha só. Então, o que nós combinamos? 15 minutos depois que começou a minha aula, não entra mais. Eu combinei que você vai entrar, já vai colocar nome, sobrenome e turma, mutar o microfone para a aula poder fluir bem. Vocês fizeram isso muito bem, lindinho, vocês estão todos de parabéns. Fiquei muito orgulhoso de vocês. Como eu te falei, todas as nossas aulas serão que gravadas, tá certo? Como todas as nossas aulas serão gravadas, você tem a oportunidade de assistir ela quantas vezes vocês quiserem, tá certo? E isso aí eu acho, para mim, é uma das grandes vantagens da aula à distância. Você ter a oportunidade de assistir várias vezes. Eu não sei se eu consigo subir hoje para o YouTube, mas eu subo logo, logo e mando, compartilho para vocês, seus colegas e tudo mais. Eu vou explorar mais o GR8. Eu vou, com uma frequência maior, eu vou passar atividades lá dentro. No formato da prova, lembra? Você chegou, resolveu e o próprio sistema me dá a frequência de quem fez a questão. Certo? Você não tem que ficar mandando nada para o WhatsApp, tá visto virtual. Eu acho isso acho um pouco estranho. Então, eu passo uma lista, você entra, resolve, dou um prazo, você resolve, na outra semana eu corrijo a questão. Tá certo? Para a gente poder evoluir e avançar bem na matéria. Essa minha matéria é um prato cheio para o Enem. Prato cheio mesmo. Tá ok, galera? E para. Eu sempre faço aqui, vou fazer uma pequena leitura rapidamente no Minuto de Sabedoria, e eu acho que tem mais uma coisa para falar para vocês e me deu um branco aqui. Olha só, vamos lá. Nem tudo o que nos aborrece e faz sofrer é forçosamente o mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal tornou-se um maravilhoso bem, pois lhe deram a oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que lhe parece o mal. Não se desespere. Confie e siga em frente. Crianças, é a mesma coisa que eu te peço. Estudar é importante pra caramba. Você tem uma responsabilidade muito grande. Sua responsabilidade é com os estudos. Você tem que se cuidar, lave as mãos, álcool em gel, não saia de casa. Não vai achar que isso está acontecendo é uma balela, uma brincadeira que o pessoal não está levando a sério. Leve a sério. Muito, muito, muito sério mesmo o que está acontecendo. Tá ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a aula? Quer que eu explique alguma coisa de novo? Só fazer a pergunta. Não? Então, o que nós vamos fazer?
Não, tranquilo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos registrar aqui a frequência do pessoal da seguinte maneira. Por isso que eu falei para vocês, não saiam da sala. Como é que nós vamos fazer o registro? Vou mandar aqui e você vai escrever para mim só no chat apenas oi. E aí eu sei quem esteve presente e quem não esteve presente na minha aula. Tá ok? Fique à vontade. Não, peraí, só um minuto. Para tudo. Para. Alterou o negócio aqui, foi a resposta pro. Foi para. Não, só um minuto aqui. Tinha um negócio alterado aqui, não ficou legal não, desculpa. Pronto, agora sim, por gentileza, mande um oi aí. Isso. Foi bom, a galera tá inteira mesmo, hein? Um oiê! Beleza, galera. Então, veja bem, no próximo encontro vamos fazer mais exercício, trabalhar um pouco mais e vamos avançar bem no nosso conteúdo, tá ok? Tranquilo, galera? Então, valeu. O Zoom encerra daqui 2 minutos e pouco. E eu não quero que aconteça igual aconteceu na outra turma. Eu estava falando, o trem desabou e ficou no meio da minha palavra, no meio da minha fala, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí a presença de 16 alunos na minha aula. Vamos aumentar isso mais. Fala para a galera vir participar. Tem muita coisa para trabalhar nesse semestre, tá ok? Valeu, galera. Beijo e até semana que vem. Eu que agradeço, Thiago. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.